Bora lá, vamos chegando. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Bora riar mais um ebó. E hoje reverenciando a grande mãe que gerou o mundo. Sejam todos bem-vindos. Todos bem-vindos. Quem já tá aqui, clica no aviãozinho. Bora chamar o pessoal para participar desse encontro, dessa encruzilhada. Vamos lá, bora lá. Boa noite a todos, a todas, a todex. Motumbá, axé, motumbá. E a Fabiana tá por aqui. E a Jaqueline, Amanda. Paula, querida, muito obrigado. Todo xangoístico, né? Cabiecile. Sejam todos bem-vindos, para mais um ebó epistemológico, mais um ebó anti-epistemicídio, anti-racismo. Babá Robson, Motumbá, Axé, Motumbá, sejam todos bem-vindos. Cliquem no aviãozinho, vamos chamar o pessoal para tomar esse ebó, para aquecer o verbo, para reverenciar a ancestralidade feminina. Boa noite, Equediana. Xangô nos abençoe, e a Vanessa. Xangô nos abençoe, Ana, a bênção de todos. Xangô nos abençoe, Silvana, a bênção. Sejam todos bem-vindos. E hoje estamos aqui mais uma noite, às 11 horas, para riar mais um ebó. Mais um ebó na encruzilhada. E hoje reverenciando as grandes mães. Sejam todos bem-vindos, todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar de Yami. Vamos falar de magia. Vamos falar da potência da mulher. Vamos falar das grandes Iás, Abás, das grandes mães ancestrais. E hoje, quem divide essa ancestralidade, essa encruzilhada, e também, por que não, essa ancestralidade, é minha querida irmã Dandara Suburbana, minha querida irmã Carol de Xangô, né? Vou chamar ela aqui para que a gente possa aquecer o verbo. Eu aprendi essa expressão com ela, né? Botar a taré na boca para reverenciar a ancestralidade da mulher, das mulheres, a nossa ancestralidade, porque todo mundo chega por aqui por meio de um ventre, por meio da encruzilhada de um ventre, por meio de uma mulher. Ninguém vem ao mundo sem passar por meio de uma mulher. Então hoje é dia de reverenciar essa ancestralidade feminina. Hoje é dia de reverenciar as grandes mães que geram o mundo, que nos geram. Boa noite a todos, muito obrigado pela presença. Babá Ramon também está aqui, Babá Pedro também está aqui, Babá Gabriel, Babá Luciano, minha mãe, Alaide do Oxum, minha reverência. E a todas as mulheres que estão aqui, eu reverencio essa noite, porque essa live é para vocês. Vou chamar minha irmã Carol de Xangô para dividir essa encruzilhada, né? Na história da mulher, na história da bruxaria de uma maneira geral. E aí vamos tirar, né, a bruxaria, a magia do local que foi colocado pelo opressor, pelo colonialismo, né? Por esse pensamento colonial e dicotômico, né? E Babá Pedro também está aqui, seja muito bem-vindo. Sua bênção, minha irmã Carol.
Sua bênção! Benção, irmão. Que Xangô nos abençoe abundantemente. Primeira quarta-feira do mês de junho, Caú Cabecile. Cabecile, né? Que nosso Pai Xangô possa mesmo nos dar um amalgamado de coisas como a baba do quiabo, né? Que ele possa nos amalgamar nessa potência do quiabo, nessa potência do azeite de dendê, nessa potência do amalá de Xangô. Cabecile! Cabecile, Colofé, Mucuyu, Motumbá. Benção os meus mais novos, benção os mais velhos, as mais novas e as mais velhas. Um prazer imenso estar aqui, meu irmão, mais uma vez com você, carregando e depois despachando esse ebó. E hoje com esse assunto que é fundamental, cabaça da existência, nossas queridas mulheres ventres do mundo. Então estamos aqui reverenciando a nossa ancestralidade feminina, demonizada, criminalizada, estereotipada e constantemente invisibilizada, inclusive dentro das nossas comunidades tradicionais de terreiro. Então hoje a gente está aqui para vibrar aí essa energia, para trocar. Muito boa noite a todos e todas que estão aqui. Hoje eu estou com o coração acelerado, viu? Hoje a energia aqui tá vibrante. Tá puta. E ó, gente, eu vou dizer, vou compartilhar para vocês, eu já compartilhei com a minha irmã Carol. Hoje, no período da tarde, eu estava aqui em atendimento, né, terapêutico com o pessoal e no finalzinho da tarde, próximo às 6 horas da tarde, escuto muito barulho de pássaro, né? Eu moro no final de uma rua que é tudo cercada por mato e muitos pássaros voando e pássaros pretos. Vou lá, não dou muita atenção porque eu estou no meio de um atendimento, mas eu paro o atendimento e vou lá fora, porque na frente da minha janela pousa um pássaro preto. Pousa a própria Iami, a própria mãe dizendo, eu estou aqui e vou estar junto com vocês para arriar esse ebó, na encruzilhada. Então, aí eu mandei para minha irmã, ela falou, Aláfia, elas já estão nos ouvindo. E é isso, né? A nossa conversa hoje é justamente para tirar as grandes mães desse local satanizado. Carol, eu queria um pouquinho, minha irmã, que a senhora contasse um pouquinho dessa trajetória, do aquecer o verbo, né? Do ataré. E depois o seu estudo sobre as bruxas, né? Tem um livro que a senhora lançou, fruto de um estudo científico, e aí a gente vai girar, mexer e bora fazer magia e vamos falar dessa ancestralidade feminina, né? Como diria Grada Quilombo, ela diz, né, que pessoal, não caiam nesse golpe, né? O colonialismo não acabou, essa atemporalidade está aí. Como que a gente vai acabar com o colonialismo? Falando sobre se posicionando, tirando os nossos saberes do capitalismo e da mão do opressor. É isso que a gente tem feito, é isso que a minha irmã Carol faz, é isso que a Tarefa, Palavra Terapia faz. Minha irmã, por favor, fale um pouquinho da sua trajetória, conte um pouquinho. Tá linda, viu? Cabecile, ô povo bonito, esse povo de Xangô. Como é isso, né, minha irmã? Você também está lindo. Eu amei esse Oxê aí, bem no topo da sua cabeça, como um rei, né? Que é o que somos aqui nessa terra, né, meu irmão? Estamos aí representando nossos orixás, com a energia deles. E como diz Pai Sidney, não podemos nos apequenar, né? Porque somos grandes, representamos grandes energias e estamos aí com o Exu movimentando tudo isso. Bom, eu quero começar da seguinte forma hoje. Trazemos mulheres de outros tempos na fala. Uma intrépida dicção nos afaga. Há mais nós do que solturas em nossa conexão afiada. Pensou que estivéssemos mortas? As nossas histórias são nítidas, ainda que subestimadas. Vivemos na combalida memória de luta das nossas antepassadas. Nossa feitiçaria é sagrada. Mandinga boa é aquela que vinga. Nos recusamos a abolir a raiva.
Seremos as loucas, fortemente armadas e amadas pelas outras tantas que se sentirão chamadas. Vamos recomeçar a estrada, voltar ao centro da encruzilhada com pele de búfalo, espelhos e adagas. Em nossos ventres há mais vontade do que medo, e nem poderia ser diferente. Nossa responsabilidade é arar a terra e espalhar as sementes. Somos fêmeas matriz, cheias de garras, gritos e dentes. Axé! Axé! Axé, olha aí, já disse tudo, né? Já trouxe, já começou a aquecer no verbo, minha gente. Espero que vocês estejam sentindo, né? Para aquecer o verbo, né, meu irmão? Para aquecer o nosso verbo nessa noite, com acaré, com mel, com dendê, cotim, com tudo aí, com orobô, com obi, com todas as nossas tecnologias ancestrais aí de magia negra, que nós constantemente nos utilizamos dentro e fora das comunidades tradicionais de terreiro para a gente se fortalecer, para a gente aquecer o verbo, para a gente compartilhar saberes. A melhor forma da gente de conseguir fortalecer o nosso axé é compartilhar o que a gente sabe, né? E isso é muito importante, porque é nesse espaço de troca, é do diálogo que se saca a luz. Bom, eu sou Carolina Rocha, também Dandara Suburbana. Dandara Suburbana é o pseudônimo que eu uso para assinar meus textos literários, autorais. Eu sou uma mulher de Xangô, preta, professora, historiadora, socióloga, escritora, militante, sem dúvida, né? Porque a gente está ativa aí, como diria Marielle Franco, a única certeza que a gente tem é que a gente está resistindo o tempo todo. Então, o ativismo nos pertence. E eu peço mais uma vez a benção aqui para estar falando com vocês, em primeiro lugar, né, a minha ancestralidade, a meu pai Xangô no seu dia de hoje, a toda a ancestralidade e força feminina, a você, meu irmão, meu companheiro, e a vocês, todos e todas e todos que estão aqui nos ouvindo, né? Bom, eu desenvolvo há mais de 10 anos pesquisas na área de religiosidade, tanto na história quanto na sociologia. E essas pesquisas estão muito concentradas em entender o processo de epistemicídio, essa palavra enorme que quer dizer algo que a gente conhece bem. Episteme é construção de saberes, de conhecimento. Sídio é assassinato. Então, epistemicídio é o assassinato das formas de conhecimento que são africanas, das contribuições da diáspora, das populações afro-indígenas, afropindorâmicas, para a humanidade, né? Então, a gente tem um processo aí de apagamento, uma tentativa de silenciamento, né? Que nos impede de ter acesso à nossa própria história, à nossa memória, porque memória é poder, né? E uma sociedade opressora e controladora precisa despotencializar, né, o coletivo, o povo, o grupo que ela deseja oprimir. Então, a melhor forma de você exercer a opressão sobre um corpo, um grupo, um coletivo, é você tirar o poder dessas pessoas, né? Tirar as suas fontes de poder. E nossa grande fonte de poder, enquanto aí, né, espiritualidade, enquanto africanos que somos em diáspora, é a espiritualidade, né? Então, a nossa espiritualidade tem sido constantemente perseguida, atacada, criminalizada e demonizada. Nós somos reféns de uma história única. Uma história única porque o Ocidente europeu construiu uma única versão para a história da humanidade que não inclui as contribuições do continente africano para o patrimônio da humanidade, que não inclui as nossas vivências, as nossas experiências enquanto população diaspórica, que não inclui também as diversas contribuições das etnias dos povos originários aqui para esse planeta, né? Então, o ego cultural europeu, como diz aí a antropóloga incrível africana, que é a Marimba Anne, tratou aí de reduzir a história da humanidade à sua empobrecida, criminalizadora e assassina versão e visão de mundo, né? E aí nossos corpos não fazem parte, nossas histórias, nossas memórias. Então eu me concentrei em me debruçar sobre essa violência histórica que a gente vive
aqui no Brasil, em cima das nossas espiritualidades, né? Primeiro, ainda lá no período colonial, em que os meus estudos vão se dedicar a entender a perseguição e criminalização por bruxaria, por feitiçaria aqui no Brasil colonial. Então, uma coisa que sempre me intrigou, meu irmão, é que a gente tem, primeiro que o imaginário sobre bruxaria e feitiçaria, quando a gente fala esses nomes, né, isso já traz pra gente um monte de ideias engessadas, fixas, estereotipadas sobre isso, né? Então, a gente tem uma versão muito limitada sobre esse processo, quase sempre está lá nas histórias comerciais infantis, né? Nos filmes. E é um imaginário que, para além de ser estereotipado em relação às mulheres, é muito branco, né? Grande parte do que a gente tem de informação para falar da perseguição por bruxaria e feitiçaria envolve aquelas mulheres alvas, branquíssimas, do norte da Europa, né? E isso sempre me incomodou muito. Porque quando, uma vez historiadora, né, foi me debruçar sobre a documentação, sobre nossa memória aqui do período colonial, né, em que nós fomos invadidos aqui, em que essa terra, né, dos povos originários, diversas etnias, né, foram invadidos pelos povos europeus e que nós, enquanto africanos, também viemos no tráfico transatlântico negreiro, né, para trabalhar aqui na plantation, que é esse sistema agrícola com mão de obra escravocrata, né? Com propriedades imensas, com os senhores de engenho, que a gente conhece bem, porque continua a operar, né? Como diz Grada Quilomba, o colonialismo continua funcionando entre nós. Então a gente sabe bem o que é isso, principalmente quando a gente vai para os interiores, né? Para os lugares de fazenda, a gente sabe exatamente como que isso funciona, né? Então, eu estava ali pensando sobre uma parte imensa da documentação que trata da criminalização e perseguição por bruxaria dos nossos corpos enquanto pessoas negras, principalmente nós, mulheres pretas, e também as mulheres das várias etnias de povos originários. Muitas vezes estivemos juntas, fazendo a nossa magia negra, lembrando aí que a população indígena, né, esse nome é super generalista, mas estou usando aqui para a gente ter um entendimento melhor, era também chamado de negros da terra, né? Então eles também recebiam esse nome, negros da terra, né? E nós estivemos aí como alvo, né, do Estado, como alvo da Igreja Católica Cristã, como alvo do protestantismo, em que nossos saberes foram marginalizados e reduzidos a um potencial para o mal absoluto. Perspectiva essa que não fazia parte das culturas, tanto africanas como ameríndias, né, mas que nos foi imposta por uma visão colonizadora, né? Os europeus na Europa já tinham construído, né, pelo menos ali, né, a partir mais ou menos do século XII, do século XIII, mas principalmente no século XV, eles constroem com muita força uma criminalização das práticas ancestrais perpetuadas pelas mulheres, né? Nós, mulheres, né, moto contínuo da semente, herdeiras aí, ventres do mundo, nós somos, né, em várias sociedades, né, em várias culturas, transmissoras de conhecimento, responsáveis por esse lugar que é o lugar de criação, né? E aí o lugar de criação, o lugar de parir, esse lugar de gerar, ele não é um lugar que se restringe à maternidade no sentido de gerar bebê, gerar criança, mas ele também é um lugar da fecundidade enquanto poder de transformação no mundo. Nós criamos mundos possíveis, nós geramos o mundo, nós também parimos, né? Como diz aí uma grande referência minha, matriz gestora de um projeto chamado Ioni das Pretas, que é a Caroline Amanda, nós somos parideiras, parideiras de projetos, parideiras de ideias, parideiras de gente, parideiras aí das mudanças que a gente precisa ter nessa terra, né? Todas as sociedades antigas, quando a gente vai ver as metáforas que ligavam a terra, a representação da terra é sempre como uma grande mãe, né? Uma grande mãe que nos acolhe, uma grande mãe que nos provém o necessário para a nossa sobrevivência, ainda que nós, entre nós, a gente vá criar divisões, hierarquias, opressões, conflitos, disputas, e muitas vezes esses recursos, eles acabam ficando com uma parcela mínima da população. A gente sabe o que é isso? A desigualdade social, o racismo, né? Todas as fobias, LGBTfobia, né? O patriarcado age nesse sentido, para despotencializar as mulheres. Então você já tinha uma perseguição sistemática pelas mulheres,
por toda a sua cultura. Lá na Europa, a gente está falando de mulheres brancas ainda, né? E essas mulheres estavam sendo, muitas vezes, né, herdeiras aí de toda a sua espiritualidade ali do campo europeu, né, do politeísmo, enfim, com todos os seus saberes, né, elas estavam sendo colocadas nesse lugar de perseguição. Porque, gente, bruxaria e feitiçaria nem sempre foi considerado um lugar de crime. Isso é muito importante, né? Bruxaria e feitiçaria existe na história da humanidade, desde que a humanidade é a humanidade, né? Os entendimentos que a gente tem do que é bruxaria e feitiçaria, né? Entretanto, essa não era uma prática que era perseguida sistematicamente. O que a gente vai chamar de grande caça às bruxas é um fenômeno delimitado na história, que está lá, do século XV ao século XVIII na história do Ocidente, né? A gente não tem isso durante toda a história, porque às vezes a gente naturaliza as coisas, né? Ah, bruxa é coisa do diabo, bruxa é uma coisa ruim, bruxa é má. Não, né? Bruxa, feiticeira, bruxo, feiticeiro, existiam nessas sociedades, eram inclusive pessoas, por um lado temida, por outro muito respeitadas, que estavam contribuindo inclusive para o equilíbrio social dessas populações, né? Eram as pessoas que eram procuradas para resolver as questões das intempéries da natureza, por exemplo, numa época em que você não tem, na Europa, é bom deixar nítido aqui, um desenvolvimento técnico e científico que desse conta de resolver tempestades, inundações, né? Então eram essas pessoas que estavam ali responsáveis por um entendimento de um conhecimento imenso, que incluía, inclusive, conhecimento botânico, etnobotânico, um conhecimento de leitura de céu, de temperatura, um conhecimento científico, né? Eram também que cuidavam dos corpos das pessoas, responsáveis pelo espaço da cura, pelo espaço dos tratamentos. E não é cura milagrosa, não. É cura baseada em pesquisa, é cura baseada em técnica, né? As ervas, os chás, o que pode ajudar as pessoas no seu bem-estar e no seu equilíbrio físico e emocional. Então essas pessoas, e também eram procuradas para ver os paradeiros das pessoas, para também inclinar sentimentos e vontades, enfim, por uma gama imensa de potência, mas que incluía principalmente o lugar da cura, né? Esse lugar da cura. Quando os europeus vêm para a Europa, né, vêm da Europa e invadem aqui o que eles vão chamar de mundo novo, né? O novo mundo para eles, né? Mas olha como eles são egocêntricos, né? É a visão deles que está no centro. Então, para a gente, a África, né? A África eles já tinham um contato aí de bastante tempo com a África, hoje a gente já sabe disso, mas aqui na América eles vão dizer que é o novo mundo. Esse novo mundo para eles, mas que é um antigo mundo, né? Inclusive com técnicas, saberes e desenvolvimento maior do que eles tinham lá na Europa, eles vão pegar toda essa visão deles, toda essa demonização, porque essa demonização começa a acontecer num período específico da história, num período de sucessivas crises na Europa. Atenção, porque também foi um período de pandemia, em que se viveu uma peste negra, em que grande parte da Europa foi dizimada. Qualquer semelhança com a atualidade não é mera coincidência, porque são esses períodos de crise que os sistemas conservadores, opressores e totalitários se aproveitam para poder se tornarem ainda mais opressores e conservadores e retirar os direitos e a autonomia das pessoas. Então vamos ficar muito atentos e atentas, porque isso tem acontecido na história recente de forma deliberada. E isso não é coincidência. Quando a gente olha para os grandes períodos de pandemia, de crise na história da humanidade, isso também aconteceu. É nesse período em que você tem, por exemplo, você sai de um feudalismo, ou seja, de um poder político que estava muito mais pulverizado dentro das províncias, dos feudos, em que esse poder estava muito regionalizado, né, na mão de alguns líderes, e você sai daqui a pouco para um absolutismo, para um rei sol absoluto, totalitário. E também é o momento que o cristianismo, juntinho com o Estado, juntinho com essa tentativa de territorialização de Estado, ele está ali também se fortalecendo e se expandindo. Esses dois movimentos estão juntos. Isso é importante a gente dizer, porque toda vez que a gente vai falar de cristianismo, as pessoas ficam... mas o cristianismo... mas falar de religião e política não se discute. Bom, política está em tudo que a gente faz, né? Nossa querida Angela Davis já estava aí dizendo para a gente o seguinte... que viver é política, viver é construir política. Queira você ou não lidar com isso. Em segundo, o cristianismo tem muito pouco a ver com religião e tem muito a ver com poder político, tá? E a gente precisa entender isso. Uma coisa são as práticas.
Uma coisa são as pessoas com as suas devoções, com a sua fé, com a sua prática religiosa. Outra coisa são as instituições, né? Com toda a sua estrutura, né? Com os seus projetos de poder, né? O catolicismo tem lá Roma, né? Tá lá, é o Estado, é uma política de Estado. A gente precisa entender isso, né? De uma vez por todas. E que está presente no mundo em todo, né? Ainda é muito inteligente, né? Mas, enfim, deixa isso para um outro capítulo, que essa história dá pano para manga. Então, Super gente, olha, dá, super dá. a gente tem uma consolidação, uma tentativa de consolidação do cristianismo, que na Europa ainda estava já num processo, óbvio, né? Você tem 14 séculos, tem um processo aí, óbvio, de expansão, mas que ainda as pessoas, principalmente as pessoas populares, né? As pessoas que estão ali, né? Que não estão, né? Nos altos escalões, né? Num lugar de nobreza, essas pessoas ainda faziam no seu miudinho, né? Como diz uma das minhas chefes, Ana Paula maravilhosa, no miudinho da prática, essas pessoas ainda estavam ali reproduzindo a sua magia. A magia que elas aprenderam com as suas ancestrais, a magia que era reproduzida. E a igreja tinha um projeto bem grande para isso, né? Só fazendo, que eu quero muito que a senhora dê esse enfoque nessa questão da magia quando você bebe uma água. Que a gente precisa tirar muito a magia desse local comum que foi posta. Confie na magia. Que é essa magia do mágico, esse ilusionismo. Não. Nós estamos falando aqui de ciência, de prática científica, de folha, de neurociência. A gente está falando de medicina. É disso que nós estamos falando, dessa magia que ela já está aí sistematizada, que funciona. Não é um pó de pirim-pim-pim que joga, não. É alquimia, é a junção de elementos. Eu quero muito que a senhora dê esse enfoque, tire, eu gosto muito dessa sua fala, tire a magia desse lugar comum e ocidental que foi posto, desse local eurocentrado que foi posto, desse local patriarcado que foi posto. E traga também aquela fala, minha irmã, que historicamente, aqui no Brasil, minha gente, o dono do engenho, o branco, tinha a sua Iami lá, apostos, para fazer o ebó, para a coisa acontecer. E aí eu trago mais uma informação que a senhora vai desdobrar, que eu vou jogar tudo na sua mão e você faz o mexido. Minha gente, foram 4 séculos de escravização. Vocês acham que a gente chega nessa encruzilhada virtual, eu e minha irmã Dandara Suburbana, Carol, como? Falando de magia preta. Por meio da magia. Por meio do Diodu riscado, do binário de Fá. E é isso, minha irmã. Desmembra, já botei tudo aí num balaio só e eu quero que você fale disso, que tem muita coisa boa aí. Bora lá. Irmão, é isso, né? Então começa também a perseguição sistemática nesse período, porque assim, você precisa eleger bodes expiatórios, né? Você tem uma sociedade europeia em crise, e aí o que você faz? Você vai eleger alguns responsáveis dentro desse sistema por gerarem essa crise, né? Então, assim, a culpa é de quem? A culpa é do diabo, né? É o diabo que está trazendo mal pela terra, é o diabo que ajuda a justificar as dificuldades que estão sendo enfrentadas, né? Tanto pela peste negra, a gente também tem uma fase do cisma da igreja, conflitos internos dentro da igreja, conflitos externos, conflitos políticos, né? Uma crise sanitária, né? Uma crise aí com uma peste se alastrando, dizimando as pessoas. Enfim, você tem coincidências trágicas, medos coletivos, num momento muito grandes, né? E é nesse momento que essa igreja vai investir em criminalizar esses bodes expiatórios. Porque o diabo, é importante a gente ter isso em mente, né? O diabo, ele não age sozinho. O diabo, né? Eu falo isso na minha tese, o diabo é uma máscara sem rosto, convenientemente colocada na face de qualquer um que ousa oferecer algum tipo, né, de ameaça ao poder vigente cristão, né? Então, nesse enredo, né, vão ganhar
a máscara do diabo? As mulheres, né, que têm um poder grande. A gente já sabe que mesmo na Europa, essas mulheres se organizam. Essas mulheres, elas fazem plantação, elas plantam juntas, elas colhem, elas criam os filhos coletivamente. Essas mulheres, elas têm uma organização. Essas mulheres, elas têm poder, né? Então, a gente vai botar a máscara do diabo na fala dessas mulheres, na vida, na existência dessas mulheres. E aí a gente tem vários outros ao longo da história, né? Os judeus, os mouros, né? Todos os outros que ousaram aí também questionar e disputar esse lugar da cristandade oficial, né? Vão receber isso. E nós, população africana, população negra, população ameríndia, igualmente receberemos essa máscara do diabo, né? Porque o diabo, e tá lá vários tratados, né, documentos cristãos para dizer, o diabo ele age na terra, ele espalha o mal no mundo através dos seus agentes. Quem são os agentes do diabo? As mulheres, depois, né, as mulheres depois transformadas nas noivas de Satã, né, enquanto bruxas, e nós também, enquanto população preta, né? Então, é muito interessante porque até a iconografia do diabo é algo muito curioso. Quando a gente tem, por exemplo, lá no cenário, no que a gente chama dentro da historiografia de Idade Média, no século XII, no século X, a gente tem uma imagem do diabo que era um serzinho, um monstrinho, sabe? Um monstrinho verdinho, vermelhinho, mas ele era um serzinho pequenininho. Quando você tem essa iconografia, tá sempre um diabinho lá, dando uma tentada, né? Perturbando a vida de um monge, perturbando a vida de um santo, perturbando, né, as pessoas cristãs de fazerem a sua obra, né, de espalharem a palavra, perturbando, tentando a Cristo. Mas, inclusive, às vezes colocado no plural, né? Não era o diabo grande, todo-poderoso, mas muitas vezes aparece nessa documentação, nessa iconografia, como diabinho, diabretes, né? Como se tivessem vários ali que estão importunando e impedindo os homens de alcançar a sua espiritualidade cristã, né? Quando você vai lá para o século XV, para o século XVI, você já tem uma outra construção histórica, né? Porque a igreja também é história, né, gente? Eu não estou falando aqui da fé de ninguém, eu estou falando da história. A gente precisa ir para a história. E é a construção de um diabo enorme, todo poderoso. Ele tem um cedro, ele tem um inferno, ele é cada vez mais humanoide. Ainda tem, obviamente, porque aí tem uma série de correlações, né, com a criação do diabo, com Deus, com os deuses pagãos. Então tem chifre, tem rabo, tem essa coisa animalesca, até porque o diabo também se metamorfoseia em animais. E olha só, quais são os animais que o diabo se metamorfoseia? Geralmente são esses animais eivados, né, de espiritualidade dentro dessas culturas. Dentre eles, os animais pretos. A gente tem bode, a gente tem gato, a gente tem um corvo, os pássaros negros. Vamos chegar lá. Vamos chegar nesses pássaros pretos, que eram identificados também. A coruja, como esse símbolo, né? E tá ali, esses animais noturnos, né? Também trazidos ali como símbolos do diabo, né? Então, esse diabo que não age sozinho, age através das bruxas, das feiticeiras, né? Que eram chamadas de noivas de Satã. Nesse período também, a gente tem algo muito interessante. Porque bruxaria e feitiçaria é praticada e sempre foi por ambos os sexos. Ainda, né, que a gente tem uma predominância, né, de documentação, de arquivos que liguem, né, ao gênero feminino, por exemplo. Só que nesse período, a Europa, na verdade, a gente tem um livro sobre isso, né, escrito por dois inquisidores, que é o Martelo das Bruxas ou o Martelo das Feiticeiras, vai ligar a bruxaria como um primeiro. Vai transformar a bruxaria e a feitiçaria em um delito, que não era. Depois, vai já dizer que esse delito é praticado majoritariamente pelo sexo feminino. Então, vai ligar a bruxaria como algo que está intimamente ligado à vida e existência das mulheres, que é uma outra guinada também. Em terceiro lugar, vai dizer que a bruxaria só acontece através do pacto com o diabo. Isso é muito absurdo, porque isso não está na história da humanidade, né? Bruxaria e feitiçaria sempre estiveram ligados aos saberes ancestrais, como você falou, à tecnologia, aos saberes de cura, à medicina ancestral. E, de repente, todos esses saberes viram
né, eles têm como fonte, por essa sociedade, né, quem escreve, a sociedade ocidental, né, branca, eurocêntrica, vai dizer o seguinte, que tudo isso, na verdade, vem do diabo. Que todo esse poder que as bruxas têm, e é importante dizer aqui, falar de bruxaria é falar de poder. Porque ninguém é uma ameaça, ninguém é perseguido dentro da sociedade que a gente vive se não oferece poder, se não tem poder. Só que é um poder que ele está competindo, ele ameaça a cristandade, ele ameaça a ordem vigente. É um poder que não passa pela institucionalização, que não passa pela normatização. Então ele é perigoso, né? E é esse que contraria a lógica também desses homens. Então esse poder, né, ele vai ser todo relegado e justificado pelo pacto com o diabo. Ou seja, eles vão dizer que todo esse conhecimento, por séculos, desenvolvido, de observação da natureza, de observação de folha, de observação de erva, de tudo, ele vem do pacto com o diabo. Então, todo mundo que está ali sendo processado por bruxaria, o que eles queriam saber nesses processos era basicamente a confissão do pacto com o diabo. Porque se a pessoa confessa o pacto com o diabo, eles têm o que eles precisam, que é a prova do crime, né, que é a heresia. É interessante falar que heresia, por exemplo, é uma palavra que ficou cunhada para gente enquanto uma definição que é heresia enquanto erro de fé, né, enquanto um crime de fé. Né? Só que heresia vem do grego. Né? E essa palavra no grego significa uma escolha. O Ocidente europeu vai transformar uma escolha em crime a partir do século XIV. Então, isso é importante a gente falar. O Baba Sidney tem um estudo maravilhoso sobre isso, porque o Baba Sidney é um linguista. É importante a gente se lembrar que o Ocidente europeu, que os homens brancos europeus não são os donos da palavra. A palavra não pertence a eles. Isso ajuda a gente também a ressignificar um monte de palavra estereotipada, estigmatizada pra gente, com um sentido pejorativo, negativo e criminalizante, e dizer assim, olha, se macumba pra vocês é pejorativo, a gente diz que a gente é macumbeiro, sim, só que macumba é outra coisa. Macumba não é o que vocês querem dizer que é. A lógica deles para ré. Bruxaria não é o que vocês querem dizer que é. Magia negra não é a magia do diabo. Porque o nosso poder não vem do diabo. O nosso poder vem de pesquisa, vem de construção de saberes e conhecimentos ancestrais, muito anteriores, inclusive, à existência da Europa e do cristianismo. Então, magia negra não é sobre o diabo. Né? O diabo é com vocês. Vocês que se resolvem com ele, criaram e deram a face que quiseram historicamente, deram o tamanho que quiseram, convenientemente, ao projeto de expansão da igreja. Então, isso é uma questão com vocês. Né? Do mesmo jeito que a gente ressignificou também preto. Preto antes era uma ofensa. A gente não queria ser chamada de preto. Eu sou super jovem e me lembro de ficar ofendidíssima quando criança, quando alguém dizia que eu era preta. Eu queria ser moreninha, marrom bombom, não é? Tira a calça jeans, bota o fio dental, morena você, é tão sensual. Mulata. A gente não queria ser preta. Ser preta era um xingamento. E hoje a gente diz, a gente é preta sim, a gente é preto sim. Então a gente também precisa tirar as palavras do domínio dessa gente. As palavras são nossas. Eu falo assim, sou bruxa, sou feiticeira, faço magia negra, matador de bode. E é isso, a gente tem que sentar nesse lugar, minha irmã, justamente para usar a lógica de Exu. É o despararrer. A gente precisa desconstruir para reconstruir, ressignificar e se apropriar do que é nosso. Sim, eu sou macumbeiro. Sim, macumbeiro, para aquela análise, é um instrumento lindo. Mas no Brasil é sinônimo de magia. Sim, eu faço magia. Todos os dias eu começo o meu dia fazendo magia. Assim como tem tantos outros que fazem aqui. Por meio de ervas, água no chão, pós. E é a magia, cuspe, saliva, pimenta, a comida, o cozer, a cocção, isso é uma grande magia. É a magia que nos coloca em pé. É o ferro do sangue que nos coloca em pé. São os hormônios de maneira equilibrada que nos coloca em pé. É o ori equilibrado que nos coloca em pé. É a neuroplasticidade, que é o próprio Exu, a ressignificação, os novos trajetos, a encruzilhadas.
que nos coloque em pé enquanto nós, de comunidades terreiro, não nos vermos como comunidade terreiro, corpo estendido, e não falar sobre isso, não falar por nós, e como diria Djamila Ribeiro, o nosso local de fala com propriedade, e tirar a magia da mão do opressor. O colonialismo, ele está posto. Veja o projeto genocida que estamos aí no meio dessa pandemia. Por olorum, como diria minha tia. Por olorum, minha gente. Pega com as duas mãos a magia, faça como Exu e se coloca nesse lugar. A gente não pode deixar isso acontecer. Não pode, porque foram 4 séculos de escravização que a gente resistiu por meio da magia. Não é agora que a gente não vai fazer isso. Se apropria e sente no lugar de bruxo, de macumbeiro, de feiticeiro, como diria Babá Pedro, lá do Recife, Juremeiro, de catimbozeiro. E eles que lutem, meu bem. Eles que lutem. Porque a gente tem ofó na boca. E o principal elemento para fazer a magia está onde? Na nossa boca. No nosso ofó. Na saliva, que é uma secreção natural que sai do nosso corpo. Essa é a força mais potente que a gente tem, minha irmã. Sem dúvida. Se nós... Irmão, quando eles vêm para o Brasil, né, que eles chegam aqui na terra que eles vão chamar de Brasil, lembrando que até o nome, né, o nome Brasil está fazendo uma menção direta ao sentido infernal da colonização. Porque Brasil vem de pau-brasil, que para eles era madeira avermelhada, que eles comparavam diretamente com o diabo e com o inferno. Essa é a origem do nosso nome. Do nome que o europeu deu pra gente, né? Porque os povos originários dão outro nome pra gente. Outro nome. Por isso que a gente fala em povos afropindorâmicos, né? Pindorâmico é uma palavra que é uma palavra indígena. Então, até o nome, né? Brasil vem disso, né? Então, o que acontece? Eles dividiram, como é uma sociedade binária e dicotômica, bem e mal, homem e mulher, Deus e diabo, né? Emoção, razão, tá o tempo todo nos dividindo em pares opostos, eles vão dar 2 sentidos para essa colonização. Um sentido que é infernal, que tem a ver principalmente com os seus habitantes, em maioria africanos e indígenas, e também os colonos europeus pobres, os ciganos, os judeus, os mouros, que também estavam aqui, né? Então esse é o sentido infernal, tem a ver com a humanidade dessas pessoas, que foi questionada, né? A nossa nem questionada, porque a gente era visto como total sem humanidade, né? Então a gente nem humanidade questionada teve. A gente não era nem humano. Nossos ancestrais, né? Nem eram humanos, meu irmão. Nem humano. E aí você tem um sentido que era o sentido divinatório, né? Divinizado dessa colonização, que era o quê? Os recursos naturais e o que se podia extrair dessa terra. O que dava lucro, o que dava dinheiro, que é a cana-de-açúcar, depois que é o ciclo do ouro, a mineração, né? Isso que são todo o café, o algodão. Então a exuberância da natureza, tudo que essa natureza provém, a capacidade, né? A quantidade de ervas curativas, isso tudo era tratado com eles como algo maravilhoso, mas a humanidade, as pessoas, como algo diabólico, né? Então eles se sentiam muito autorizados em se apropriar dessa terra, em fazer um genocídio com essa população de povos originários, em fazer um genocídio com essa população africana, trazida aí, né, viagem negreira e depois mantida aqui em trabalho escravizado, porque eles se achavam o umbigo e o centro do mundo, estavam desbravando novas terras e ainda, através da cristianização e da colonização, eles poderiam dar civilidade a esses povos. Então, eles ainda estavam muito sendo generosos quando eles ofereciam a possibilidade desses povos de terem um pouco de civilidade através da sua cristianização. Por isso que a cristianização foi um dos motivos da colonização. É preciso colonizar essas terras, é assim que é justificado, para poder cristianizar essas pessoas, para levar a palavra de Deus e, portanto, levar civilidade. É isso a justificativa moral da
escravização é a cristianização, né, desses povos, né? Então você tem, quando os europeus chegam aqui, eles transportam toda a sua visão demonológica, criminalizante, cristã, opressora, que eles já tinham lá desenvolvido, né, alguns séculos lá, né, na Europa, eles trazem para cá, para a América, né, e junto a isso também exportam toda a sua visão de mundo empobrecida, né, e violentadora, porque é uma visão de mundo dogmática e dogma, né? Diz aí Muniz Sodré, toda verdade única é germe de violência. Então, como impor a sua verdade única para o outro? Criminalizando o outro, domesticando o outro, colonizando, escravizando, subjugando e fazendo o outro perder a sua potência, fazendo o outro perder a sua autoestima, perder a sua confiança intelectual, perder a sua crença na sua espiritualidade, que é a sua grande potencialidade, que é a sua grande possibilidade de mudança no mundo e de sobrevivência a esse sistema. Então, a partir daí, todos os rituais, toda a magia, toda a espiritualidade, toda a cultura de matriz africana e também indígena vai ser demonizada, criminalizada e reduzida a um potencial de mal absoluto, que não sequer existia entre esses povos, né? E aí, nesse processo, que a gente sabe qual é, de escravização, de colonização, a Inquisição vai funcionar aqui, esse tribunal régio-religioso, destinado a perseguir as heresias, e vai perseguir essas pessoas. Portugal, né? Nós fomos colonizados por Portugal. A Península Ibérica, Portugal e Espanha, não estavam tão preocupados com a bruxaria e a feitiçaria como outros países europeus. Portugal tinha um problema que eles chamam, estou usando entre aspas, de problema judaico, que tinha a ver com a perseguição aos judeus, né? Entretanto, isso não quer dizer que eles não perseguiram todo o outro rol de crimes que o cristianismo elegeu. Entre eles, bruxaria, feitiçaria, a sodomia, porque a única relação possível é a heteronormativa. Se você tem uma relação fora disso, você é criminoso. Sodomia é crime. As pessoas foram assassinadas, perseguidas por sodomia. Né? É importante dizer isso. Homens e mulheres. Né? Então, você tem aí essa perseguição, essa pedagogia do medo. É importante a gente dizer que o medo na nossa sociedade ele é instrumento desse projeto de poder. A atmosfera de medo, o sentimento de medo. Eu não estou dizendo que a gente não tem o medo real, a gente tem, nosso corpo é alvo. Sim. Existe um genocídio que está aí de 1500 até hoje. Então é óbvio que a gente tem medo. Mas existe também uma manipulação a nível do discurso, da palavra, do ofó, que não é a palavra de Xangô, não é a palavra ética, é uma palavra que está a serviço de um projeto opressor e desigual de poder, e que nos manipula para que esse medo, esse sentimento do medo que paralisa, o medo que incapacita, ele seja generalizado para que a gente se imobilize. Porque a gente acha que se ficar quietinho, se aparecer menos, né, a gente está protegido. Não estamos. Audre Lorde nos lembra disso, né? Ainda que a gente seja alvo, a gente é alvo nesse sistema. O nosso corpo, ainda que você fique calado, que você não escreva nada, que você não fale nada, o seu corpo carrega identidade, memória, história e palavra. Só a sua existência já te torna vulnerável. Não tem jeito. Na sociedade que nós vivemos, nós somos vulneráveis. Quer a gente fale, quer a gente não fale. Mas se a gente não falar, a gente corre o risco de estar aderindo ao silêncio que eles impõem para nós. Né? E ainda contribuindo muitas vezes para o silêncio dos nossos iguais, das nossas iguais. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? A gente tem que ter responsabilidade. É óbvio, a gente tem que ser estratégico e estratégica, né? Porque a gente quer ficar viva e viva, mas a gente Sim. não pode se silenciar. Omissão também é um lugar. E é um lugar também de fala, de palavra, de pronunciação, de enunciação. Né? Então a gente precisa saber e se posicionar na sociedade que a gente vive para decidir de que lado a gente está. A serviço de que projeto que a gente está. Né? Isso é fundamental, porque a gente tem sido assassinado historicamente. Né? Então, grande parte dos processos que a gente tem de bruxaria e feitiçaria do Brasil colonial envolvem essas mulheres pretas, mandingueiras, curandeiras, parteiras, responsáveis por transmitir conhecimento. Na minha dissertação de mestrado, que virou esse livro aqui, que é o Sabá do Sertão,
feiticeiras, demônios e jesuítas no Piauí colonial. É no século XVIII, eu estou analisando o Piauí, porque o Piauí não era só o Piauí, né? Piauí também está pegando ali um pouco do Piauí, Maranhão, que é o estado do Grão-Pará ali, a gente tem uma parte do norte também. Essas mulheres, que é onde a gente tem um número enorme de processos, não só porque a gente teve uma visitação do Santo Ofício, que era uma cerimônia, né, de algo que durava semanas, aí, oficial, para poder perseguir as pessoas que estavam ali, né, furando, fazendo seus crimes de fé. E o que a gente tem é que essa mulher preta, nordestina, essas mulheres pretas, né, agora já nascidas, né, descendentes, já nascidas aqui no Brasil, eu já estou no século XVIII no livro, pretas, descendentes de africanos, indígenas, pretas, elas estão manipulando todo tipo de magia para que a gente estivesse aqui hoje contando a história. E não só. E aí é muito interessante a gente perceber isso, porque a feitiçaria foi, sim, uma das formas de resistência ao sistema escravista. A gente fala muito pouco sobre isso no processo de colonização do Brasil. Vamos ler sobre a Revolução do Haiti, por exemplo. No Haiti, a gente tem isso muito nítido, o quanto que o voodoo, essa espiritualidade negra no Haiti, foi responsável pela vitória negra. Por que a gente não fala disso no Brasil? A espiritualidade, a magia negra, a feitiçaria, foi uma das formas, às vezes a única possível, de resistência ao sistema escravista. Quando a gente vai para essa documentação, a gente tem pessoas escravizadas, muitas mulheres, porque eram as mulheres que estavam dentro da casa senhorial. Eram as mulheres, meu irmão, que comandavam a cozinha. Eram as mulheres que estavam na cozinha. Cozinha é espaço ritualístico mágico. Cozinha faz comida, cozinha faz remédio, cozinha faz veneno, cozinha faz xarope, cozinha faz banho de assento, cozinha faz banho de erva, cozinha faz vaporização. Cozinha faz chá, é na cozinha. Essas mulheres que dominavam esse espaço sagrado dentro da casa senhorial, da cozinha, tá? E essa história de que quem estava dentro da casa grande era inimigo de quem estava fora. Não, meu bem. Quem estava dentro da casa grande estava fazendo magia negra para quem estava lá no tronco apanhando uma semana seguida de cabeça para baixo sobreviver. É isso que essa documentação traz pra gente. Ervas, raízes, emplastros de cura e também para envenenar senhores de engenho, para nos proteger da violência, para poder resgatar os nossos filhos retirados das suas mães quando os navios negreiros ainda estavam aportando lá na África. É disso que a gente está falando. Por isso o professor Kabengele Munanga, incrível, vai dizer: o que a gente chama de religiosidade de matriz africana foram o núcleo duro pelo qual se organizou a resistência negra no Brasil. E aí, quando a gente vai para traduções que vão falar de Ami, e estão lá dizendo: mulheres dos... Eu vou ler para você. Eu estou lendo livros com traduções que falam de Ami Chorongá. Pássaros maléficos. Aí, ao mesmo tempo, diz que são as mães primeiras, que são as raízes primordiais de toda a estirpe humana, que elas são feiticeiras, que são as mães ancestrais. E depois vem dizer: veículo do mal, pássaros maléficos, impiedosas. Como é que pode isso? Como é que as raízes primordiais... É contraditório, é antagônico. São os pássaros maléficos que vêm trazer toda sorte de desgraça ao homem e na terra. Devem ser temidas, trazem infelicidade. E tudo em par binário, trazem felicidade e infelicidade. Devem ser temidas. Mas elas têm poder. Elas adquirem grande poder. Como é isso, né? Executam as pessoas. Que olhar dicotômico. Essa leitura não é nossa, essa leitura não é africana, por isso de falar delas. Não é nossa. Como a gente gera e tira a vida? Como Iá gera e tira a vida? Como Iá gera o mundo e acaba com o mundo? Não! Isso é dogmático e o dogma não é nosso. Não é nosso. Não é nosso, minha gente. Irmão, no mesmo período que aqui no Brasil, as nossas mandingueiras, curandeiras, catimbozeiras, macumbeiras, parteiras, elas estavam sendo criminalizadas pela sua magia, que estava resistindo ao sistema escravista, é óbvio que a dimensão das práticas espirituais não está só na dimensão da resistência, né, gente? Esse entendimento. Não é isso. Pelo contrário, o entendimento da existência, né?
mas também passa por isso. Lá na África, as mulheres feiticeiras, pretas, estavam também sendo perseguidas pela Inquisição. Estavam também sendo criminalizadas. As mulheres dos ritos, das comunidades, dos grupos de culto às mães ancestrais, reprimidas, violentadas e perseguidas. A gente tem filmes africanos agora recentes. Eu vi um agora super recente que estava no festival de filme africano, né? Que é Eu Não Sou a Bruxa. É um filme super recente que fala sobre hoje. A gente está falando de hoje na África, em que o colonialismo está lá presente, principalmente através das igrejas cristãs, muitas de denominação neopentecostal, em que estão perseguindo e assassinando mulheres por bruxaria. Essas mulheres estão sendo refugiadas em campos, tipo um campo de concentração, em que elas trabalham compulsoriamente para o Estado e são perseguidas pela sua magia. E elas são atração turística. Elas são colocadas em campos enormes para as pessoas e para os turistas fotografarem os seus corpos negros. É disso que a gente está falando. Acho que teve alguém aqui que perguntou por que tem um monte de preto na igreja e um monte de branco no candomblé, né? Essa é uma pergunta recorrente que eu recebo. Gente, a gente tem que entender que a igreja é um projeto de poder. Seja ela católica, seja ela as diversas denominações neopentecostais, pentecostais, protestantes. A gente está falando de um projeto de poder. O que a gente chama de intolerância religiosa, né, nos acompanha durante toda a história do Brasil. Tem a ver com racismo, a gente já falou aqui disso. Né? A gente está falando de racismo, porque grande parte, mais de 70% dos casos, atingem nós, né, adeptos de religiosidade matriz africana. Então a gente está falando de racismo quando a gente fala de intolerância religiosa aqui no Brasil. Né? Porque é a nós que atinge. E essa violência, ela vai ao longo de toda a história do Brasil. O que vai mudando, muitas vezes, são os protagonistas, né? Muitas vezes, os argumentos eles vão sendo renovados, mas ela existe durante toda a história do Brasil. E não só do Brasil, porque o projeto é internacional. A gente está falando de um projeto internacional, do Brasil e no mundo. Esse é um projeto internacional que está na África, que está na Europa. A gente não está falando de algo que é nacional. A gente precisa entender isso, né? Outro dia eu estava vendo na rede de televisão os pastores de Angola que foram expulsos. Os pastores de algumas denominações de igrejas neopentecostais brasileiras foram expulsos lá de Angola, né? Porque a gente já sabe, estavam causando, né, tanta criminalização e a demonização das atividades da cultura tradicional, né? Como uma série de pessoas estavam tendo prejuízos materiais, uma série de escândalos de corrupção. E aí eu vi um programa que eles estavam lá chorando, dizendo que foram sumariamente violentados pelos africanos monstruosos, né? Olha essa construção. A gente está falando de colonialidade. Desde sempre, né? Então é importante a gente entender que teve um projeto para levar o neopentecostalismo para as favelas e periferias desse Brasil. Isso é um projeto que vem de muitos anos. Esse projeto não aconteceu nos anos 2000. São projetos pelo menos dos anos 70 e 80 no Brasil. Né? É um projeto. Ao mesmo tempo, né, as pessoas também me perguntam, sabe, tem cada vez mais brancos lá no candomblé. As pessoas falam, o candomblé então não é branco? Eu falo, se o candomblé fosse branco, ele não estava sendo perseguido. Ponto. O candomblé é subversivo. O candomblé tem uma lógica dentro dessa sociedade que contraria a lógica capitalista. A gente produz emprego, a gente produz saúde, a gente produz espiritualidade uma outra, a gente produz outra construção de mundo, a gente produz cultura, a gente produz arte, a gente profissionaliza as pessoas. Quantos ogãs não são músicos? Quantas mulheres que mexem lá com erva, com fitoterapia e homens, não são muitas vezes os que estão aí no Sistema Único de Saúde? No candomblé a gente tem psicologia, a gente tem medicina, neurociência, docência, neurociência. Ah, Carol, mas e as casas são riquíssimas? E as casas que são muito ricas? Isso não é capitalismo? Eu falo assim, até as casas que são as casas que fazem questão de ostentar, né, alguma coisa material, né, em excessivo, que isso também é relativo, né? Que às vezes a casa, só porque é bonita, as pessoas estão lá dizendo que é capitalista, como se a beleza não fosse direito nosso. Que a gente também tem isso, né? Uma romantização desse lugar da pobreza. Mas, enfim, até mesmo essas casas, esse dinheiro, ele está sendo voltado para o orixá. Ah, mas aí o orixá não sei o que, veste ouro. Tá bom, mas o ouro tá lá na cabeça de Xangô do orixá.
Cabecilha, não é E a isso? gente tem que justificar isso. E é óbvio, né, que nós somos humanos, então não nos tirem a complexidade. Como humanos, nós temos defeito, tem gente perversa, não é isso? Tem gente que mente, tem gente colonizadora. Isso não significa que a gente possa generalizar e dizer que o candomblé é branco. Se o candomblé fosse branco, não seria perseguido. Minha irmã, meia-noite e 2 já. Eu preciso dar um Gente, recado candomblé aqui. é bom. Ó, olha, tem que levar o ebó. E o pessoal queria que dobrasse a live. Eu vou passar um pouquinho, lógico, do horário, porque eu tenho alguns recados aqui para passar. É potente Gente, demais. irmão, benção, queria pedir a benção a vocês. Eu falo assim mesmo, de forma inflamada e assertiva, mas eu tô É o aberta a Alujá de Xangô. Eu tô aberta a diálogo, então me inscrevam, vamos construir coisas juntos, vamos estar em movimento. Eu não trago verdades absolutas, eu tô dividindo um pouco e partilhando um pouco do que eu sinto, do que eu pesquiso, do que eu vejo, mas eu estou sempre em construção. Então aí, irmãos e irmãs, eu quero agradecer Robson que tá aqui, né? E pai Robson, mãe Dani Joiá, pai Sidney, a gente tem construído, conversado e trocado. Ivanir dos Santos, Babalaô, professor doutor, que eu troquei muito na minha vida. Agradecer a esses mais velhos, essas pessoas que estão aí historicamente fazendo com que eu possa estar aqui. Então, meu ori no chão para vocês, pelo trabalho que vocês realizam nas suas comunidades tradicionais de terreiro, pelo trabalho civilizatório, né? Pelo trabalho de dar a gente autoestima, de fazer a gente ser gente. Porque quando eu entrei numa casa de candomblé, eu me achava um lixo, eu não tinha autoestima, eu não falava. Eu escrevia porque eu tinha dificuldade com a fala. Eu escrevia porque eu era considerada aquela menina tímida que ficava no canto de sala de aula. Quem fez isso comigo foi Xangô. E eu tô dando aqui meu testemunho ao meu axé, que é o axé bambochê, ao meu pai de santo que me iniciou e que me deu potencialidade, Rogério de Xangô. Então foi Xangô que fez isso por mim, né? Então é isso que os espaços das comunidades tradicionais de terreiro fazem. Nos investir de axé, nos investir de confiança, nos investir de poder. Não o poder que oprime, porque poder pra gente não é opressão. Pra gente poder é responsabilidade. Porque ninguém tem poder pra ficar sentado numa cadeira e não fazer nada. Então a gente vai se movimentando como pode, se juntando, se movimentando e se construindo. Benção, gratidão, meu irmão. Minha irmã, eu tô já emocionado aqui com os olhos marejados, porque ouvir essa partilha no final de Xangô, a potência de Xangô, é o que eu sinto todos os dias, é me ver em você, é me ver Xangô. Então, Xangô é potência, Orixá é vida. Então, muito, muito, muito obrigado por essa fala, essa conversa, essa troca. E aí eu digo, gente, a gente vai lançar um projeto toda primeira quarta-feira do mês. Vai ter a Noite da Magia de Xangô, que é um projeto que começa sempre às 11 e vai até a 1h da manhã. Eu e Carol, vocês venham forte, a Noite da Magia de Xangô. Hoje é a estreia praticamente, mas a estreia efetivamente é em julho, já estão todos convidados. Primeira quarta de julho a gente vai fazer a movimento, a Noite da Magia de Xangô. Começa às 11h da noite e vai até a 1h da manhã. Muita aula, muito amalá, muita magia, muita alquimia. Então já fica o spoiler. Ela tá sabendo em primeira mão, né? Porque chegou é assim, come quente, cabecile, cabecile. O meu meme é assim, por fora bonitinha, por dentro toda se tremendo, até porque só a gente maravilhosa que tá aqui assistindo, eu tô toda me tremendo. Só referência minha aqui, pai. Olha, muita gente potente aqui. Olha, eu quero agradecer cada um de vocês. Já passou da meia-noite, obviamente. Xangô é isso. É o Alujá e Pec, Pepec, Pepec, vamos que vamos. Minha gente, não posso deixar de falar que esse final de semana a gente tem um grande ebó, que é a epistemologia dos 16 Odus. Carol já fez, vai estar conosco, vai passar por lá também. E eu lancei ontem, Pai Márcio lançou uma proposta. Quem acompanhar as lives de terça até sexta-feira, amanhã a gente recebe Pai Sidney, essa referência que ela trouxe aqui no mesmo horário. Venham todos amanhã, porque tem muita coisa forte, viu? Potente, potente. Venham todos. Não esqueçam a regra para participar, para concorrer à bolsa que vai ser sorteada 100% na sexta-feira. É printar a tela aqui da nossa live, colocar no history, me marcar hoje, Carol, tá? E comentar na live que ficará salva lá no meu IGTV. Tem que comentar para concorrer.
Isso até sexta-feira. Outra questão. Sobre o livro dela, ela vai postar e vai me marcar no meu history. Vocês podem procurar lá, ela vai tirar uma foto, vai me marcar. Se não conseguir falar com ela, me marque que eu divulgo o meu telefone e a gente faz contato, a gente distribui o livro. Aqui São Paulo inteiro. Inclusive, eu estou indo para o Rio no finalzinho do mês de junho e já vou trazer uma quantidade grande de livro para distribuir aqui em São Paulo. Então, quem quiser me procurar, já estou lançando, viu? E outra, para 2022, a gente tem um evento Xangoístico que eu não posso nem falar ainda, porque é muito recente, ainda é muita coisa para trabalhar. Vocês estão sentindo. E aí é isso, vai dar 00:10, eu quero terminar a live 00:12 com um alujá muito, muito potente, muito, muito potente. Eu quero passar, minha gente, a fala final, as considerações finais para minha irmã, para a gente sair com essa magia, esse grande ebó epistemológico para botar numa árvore frondosa, num iroco, cujas suas raízes vai nos levar até a África e vai nos potencializar. Minha irmã, sua fala final, Cabiecile, minha gratidão a cada um de vocês. Tanta gente maravilhosa, tanta gente. Voltem amanhã, Jaqueline, Benito, pai Robson, pai Sidney. Muita gente que não tá. Pai Ramon, Salvador tá aqui. Pai Pedro, lá de Catimbozeiro. Gente, eu tô muito feliz e muito emocionado. É Xangô, né? A gente ri, a gente chora, a gente... Cleidson também tá por aqui. Um beijo no coração de todos vocês, que vocês possam sentir o calor de Xangô aí pertinho. E minha irmã, 00:09... As considerações finais, quero sair com 00:12, com a Alujá aqui que já está preparado para sair, para a gente levar esse grande ebó para as grandes mães, esse grande amalgamado de palavras quentes não, pegando fogo, porque Xangô, ele é o próprio fogo. Benedito está por aqui também, grande fotógrafo, sigam ele lá, maravilhoso. Vai lá, minha irmã, aquela palavra potente, o ofó. Irmãos, irmãs, eu só tenho a agradecer. Obrigada pela escuta generosa, pela companhia, pela troca. A bênção, a bênção, a bênção. Mucuyu, Colofé, Mutumbá, Axé. Todo mundo ocupando a praça em círculo. Animais de todas as espécies, inclusive os de carne humana, que nem se sentem bichos. Todos reunidos. Não há harmonia, só afeto. Do ódio ao amor, é tudo permitido. O teto de gases pretos, que ousamos chamar de céu, desabem água, vento e lampejos de fogo. É Xangô, abrindo passagem com seu machado foice. Ao seu redor, mulheres armadas de facas, espadas, chicotes, cajados, chifres de búfalo e espelhos ameaçam a integridade dos femininos conceitos. Em raios, seus gritos e sussurros espalham rápido, vertendo em ouro as manchas de sangue que escorrem pelo poroso asfalto. Os homens ficam dispersos e enfeitiçados, movidos por uma cegueira incontrolável, saqueiam todo o solo. Ogum finalmente sai da forja e entrega de forma igualitária as suas armas. Alguém grita: o caos está formado. De canto, sentado em um toco de árvore, Exu retruca: caos é princípio de vida. Mataram-se entre si, e a sua carne alimentou a voracidade da terra. Rios vermelhos atravessavam a noite sem medo. O silêncio tenso era agora o rei supremo. O Molu bailava desfilando entre pedra e palha. As baratas permaneciam intactas. Jesus não apareceu. O preto não deu a outra face. Será o fim da humanidade? Morte ou recomeço? Nanã, em silêncio, moldando o barro, cochicha. Quem é que decide mesmo? Cabiecile! Gratidão a todos e bora lá! Levar o ebó 00:12 em ponto. Gratidão a todos vocês. Cabiecile, minha irmã, beijo no coração.
Que Xangô seja vida e saúde na vida de todo mundo. Que as grandes mães possam sempre gerar como ela fez essa noite. Gerando, gerando. Gratidão a cada um de vocês. Espero todos vocês amanhã. Cabiecile! Cabiecile! Benção! Xangô abençoe a bênção de todos.